Volume 12. Capítulo 2. Dois caras e seus parceiros. A capital imperial do Império da Magia Sagrada de Vordenoite era essencialmente uma fortaleza cercada por dois altos muros. No círculo mais interno, um castelo se erguia em direção aos céus. Na sala de audiências do castelo, o ex-príncipe herdeiro imperial, e recém-coroado imperador, Moritz Luchs-Erzberger estava sentado em um trono alto, olhando para seus servos. Moritz tinha apenas 20 e poucos anos, mas já havia deixado crescer a barba e as costeletas. Sua pele cor de terra se esticava sobre seus músculos volumosos, e seu semblante cinzelado transmitia o vigor que somente um homem de sua juventude e força poderia possuir. Por mais impressionante que fosse a aparência de Moritz, ele não tinha a majestade que se esperava de um novo imperador, pelo menos no momento. Em vez disso, ele parecia agitado. "O senhor tem certeza disso, Majestade Imperial?" perguntou Gunther Lua Sebald, um general experiente em batalhas. Houve uma breve pausa antes que Moritz respondesse com rigidez: "Não há outra escolha." A expressão tensa do imperador transmitia angústia e incerteza em relação à sua própria decisão. Uma enorme massa negra com um olho humano no centro pairava no ar atrás dele. Essa forma grotesca era Arcadia. A pálpebra da massa se abaixou até que o olho parecesse um crescente satisfeito, como se Arcadia estivesse zombando deles. "É isso mesmo, Vossa Majestade Imperial", disse Arcadia ao imperador. "Você tomou a decisão correta. Não há necessidade de se sentir infeliz com ela." As sobrancelhas de Gunther se franziram diante da criatura. Ele podia ver que Moritz não passava de um fantoche de Arcádia, assim como os outros fiéis retentores do Império. No entanto, ninguém se aventurou a admoestar Moritz. Gunther era um patriota leal até o âmago de seu ser, mas sabia que não poderia despachar a Arcadia. Ainda não. Essa coisa é um demônio maldito, enganando nosso príncipe herdeiro e assassinando nosso imperador. O descaramento dele, flutuando lá em cima agora, pensou Gunther. Embora desejasse matar Arcádia e libertar Moritz, Gunther não era páreo para a fera, e ele sabia disso. Arcadia apareceu repentinamente em um dia e, desde então, tem se intrometido nos assuntos do Império da maneira que lhe convém. Não havia falta de pessoas insatisfeitas com o rumo que ele estava dando ao país. Outros membros da família imperial se opuseram à ascensão de Moritz ao trono, enviando seus exércitos pessoais. Seus números eram tão formidáveis que os cidadãos temiam que uma guerra civil dividisse o império. Em vez disso, Arcadia enviou sua nave principal e eliminou todos os que se opuseram à tomada de poder por ele e Moritz. Diante de chances tão esmagadoras, nem mesmo Gunther, que já estava acostumado com a batalha, imaginou que poderia se opor à criatura. Além disso, um elemento adicional dissuadiu de arriscar sua vida para desafiar o reino de Arcadia ou Forte. Arcadia abriu bem os braços. Eles eram desproporcionalmente pequenos em comparação com seu corpo corpulento. "Deixando todos os outros assuntos de lado por enquanto, Vossa Alteza Imperial, precisamos apressar o retorno da princesa de Olfort." A simples menção de Olfort fez Moritz franzir a testa. "Meu pai realmente complicou as coisas mais do que o necessário", ele murmurou. Moritz não tinha nenhum interesse pessoal na filha ilegítima secreta do imperador anterior, Miliaris Luchs-Erzberger. Ele também não via a necessidade de enviar alguém para buscá-la. Assombrado pela culpa de ter cometido patricídio, ele estava disposto a abrigar e proteger a garota, mas isso era tudo. Após uma pausa considerável, Moritz finalmente disse: "Envie um enviado." A enorme boca de Arcadia se esticou em um sorriso malicioso. "Depois disso, devo me preparar para a chegada da princesa", ele riu. "Ela precisará de uma recepção magnífica." Sua declaração foi tão perturbadora que gotas de suor frio escorreram pelas costas de Gunther. O que ele está planejando? Trazer de volta a filha bastarda do antigo imperador? Os outros funcionários na sala de audiência compartilhavam de sua preocupação. Que coisas horríveis Arcadia poderia estar planejando para sua princesa? Quando ela retornasse, o que a aguardaria? O que os aguardava?
Moritz estava de costas para Arcadia e, por isso, não percebeu as expressões sinistras da criatura. Ele também estava muito ocupado com as decisões horríveis a que estava sendo forçado a tomar para perceber a angústia de seus servos. Como é vergonhoso para todos nós, pensou Gunther, sermos forçados a ficar sob o controle desse monstro. Após o término do festival, os alunos da Academia de Oxford tiveram uma longa pausa. Alguns permaneceram no campus no primeiro dia do intervalo, terminando qualquer limpeza que ainda restasse. No segundo dia, entretanto, apenas alguns poucos podiam ser encontrados nos terrenos desertos. Finn e eu estávamos entre eles. Normalmente, eu teria preparado um bule de chá para nós, mas hoje Finn estava fazendo café. A sala se encheu com o aroma rico dos grãos que ele escolheu. Lamento que suas garotas tenham que ir às compras com a Mia, mas eu agradeço. Como homem, não há muito em que eu possa ajudá-la, disse Finn. Ele me entregou uma caneca fumegante de café, sua maneira de transmitir sua gratidão. Eu não fiz nada. Se você quiser agradecer a alguém, deve ser a Angie e as outras meninas, eu disse enquanto pegava a caneca com cuidado. A propósito, eu estava realmente com vontade de tomar chá hoje. Fique quieto e beba, está bem? Presume que você estaria cansado de tomar a mesma coisa todos os dias. Daí minha oferta de fazer café. Nunca me canso de tomar chá, disse-lhe com sinceridade. A grande variedade de folhas de chá significava que eu podia escolher a que melhor se adequasse ao meu humor em um determinado dia. Além disso, havia uma técnica para preparar o chá à temperatura da água, o tempo da infusão e assim por diante. Não gostei da minimização que Finn fez do que era, francamente, uma arte. Tomei um gole do café. Para minha surpresa, ele era menos amargo do que eu imaginava. Isso é realmente muito bom, deixei escapar, impressionado demais para guardar o pensamento para mim mesmo. Finn me lançou um olhar triunfante. Embora eu tenha me sentado, ele permaneceu de pé, tomando cuidadosamente sua bebida. Após um breve momento, ele soltou um suspiro, com o rosto subitamente apologético. Por mais que eu esteja feliz por Mia estar melhor, é difícil comemorar. Ouvi dizer que Sua Alteza teve um colapso novamente. Eu não podia lhe contar a verdade. Se ele descobrisse que a melhora da Mia havia sido à custa da saúde da Erika, isso só o deixaria chateado. Está tudo bem. Estamos trabalhando em um tratamento e, além disso, já descobrimos como evitar que a doença dela piore. Olhei de relance para Luxon. Luxon olhou para Brave, que estava esperando impacientemente que seu café esfriasse o suficiente para ser bebido. Ele estava fazendo o possível para soprar sobre ele, na esperança de apressar o processo. A expressão de Finn relaxou. É um alívio ouvir isso. Se eu puder fazer algo para ajudar, é só dizer. Estou em dívida com você por tudo que fez pela Mia. Com certeza vou aceitar isso, se for necessário, eu disse. De qualquer forma, o Sr. Carion já respondeu a você? O rosto de Finn ficou instantaneamente amargo. Enviei várias cartas e ele ainda não respondeu. Ele deve estar muito ocupado. Embora esta seja a primeira vez que ele ignora uma das cartas da Mia. Sob sua respiração, ele murmurou, aquele idiota tem muita coragem de perturbá-la dessa maneira. Talvez algo esteja errado no Império, sugeriu Luxon, olhando para mim. Os rumores na capital de Oxford falam de alguns movimentos inquietantes por lá. E tomei o resto da minha bebida. Será que eles estão tendo problemas com alguma coisa? Finn deu de ombros. Não precisa se preocupar. Conhecendo aquele velho, ele não terá problemas para resolver qualquer problema que surja. Se for um tumulto ou algo semelhante, outros cavaleiros demoníacos cuidarão disso. No momento, o Império da Magia Sagrada de Vordenoite era o país mais poderoso do mundo. Eles governavam vastas extensões e possuíam inúmeros itens perdidos. O comentário de Finn deu a entender que eles também possuíam vários núcleos de traje demoníaco. Se eles realmente tivessem tantos cavaleiros tão poderosos quanto ele, o Império seria uma verdadeira dor de cabeça no campo de batalha.
Nem mesmo o Wolford teria chance. Que conveniente que você tenha mencionado isso, disse Luxon. Acontece que estou incrivelmente interessado nesse mesmo assunto. Diga-me, quantos desses cavaleiros demoníacos, ou melhor, núcleos de trajes demoníacos, o Império possui? Ele não fez nenhuma tentativa de esconder o fato de que estava tentando obter informações militares. Brave voou pelo ar, colocando-se entre Finn e Luxon com seus pequenos braços bem esticados. Parceiro, não baixe a guarda com esse aí. Ele está tentando avaliar a força de nossas forças. Você não pode ceder a ele nem um centímetro. Que grosseria previsível. Minhas perguntas nasceram de uma curiosidade genuína e não são nem um pouco hostis. Além disso, sua paranoia aberta desperta a minha suspeita de que você é o verdadeiro planejador. Se não tem nada a esconder, por que não compartilha informações comigo? Não estou pedindo detalhes específicos. Você pode ser tão vago quanto desejar. O corpo de Brave vibrou com uma raiva mal contida. Não confio nem um pouco em você. Eu obedeço às ordens de meu mestre. Desde que ele não os considere inimigos, eu também não o farei. Entretanto, a recusa em responder a uma pergunta tão simples e inocente sugere hostilidade de sua parte. E certamente reflete mal em você que, embora seu mestre seja perfeitamente amigável, você, seu servo, insiste em ser tudo menos isso. Nung. Perturbado, Brave fechou a boca. Finn forçou um sorriso. Desculpe, mas essa é de fato uma informação militar confidencial. Não posso comentar. Essa resposta está correta, Luxon. Sim, e. Luxon finalmente recuou. Ele provavelmente suspeitava que Finn não responderia desde o início, mas imaginou que Brave poderia deixar escapar alguma coisa se fosse antagonizado. Brave certamente estava certo sobre não baixar a guarda, Luxon era astuto. Desculpe-me por isso, Kurozuki, eu disse. Espero que você não leve isso contra ele. Brave fez uma careta para mim. Não me chame assim. Nós não somos amigos. Meu nome é Brave. O comportamento cativante com o qual ele interagia com Finn já não existia mais. Ele era totalmente indiferente. Certo. Talvez eu tenha sido um pouco familiar demais. Finn franziu a testa para seu parceiro. Não precisa parecer tão irritado, Kurozuki. Aqui, vou lhe dar um lanche. Brave o pegou avidamente. Um biscoito. Hehe. Isso vai combinar perfeitamente com o café que você me fez. Quando Finn o chamou de Kurozuki, Brave não ficou nem um pouco irritado. Talvez isso fosse inevitável, já que os dois eram tão próximos. Olhei de relance para Luxon. Apelidos são legais, não são? Talvez eu deva lhe dar um. O que acha de Lux? Luxon instantaneamente se afastou 1 metro inteiro. Absolutamente não. Sua voz robótica de alguma forma ficou gelada. Não precisa ser tão idiota quanto a isso. Divertido com nossas brincadeiras, Finn deu uma risadinha. Ele finalmente se sentou. Aposto que as meninas vão demorar um pouco para fazer compras. O que você vai fazer até elas voltarem? Não tenho nenhum plano real. E você? Nem eu, na verdade. Eu realmente não sei o que fazer comigo mesmo nos dias em que a Mia não está por perto. O que você acha que eu deveria fazer? Finn tinha a tendência de priorizar Mia constantemente, mesmo nos dias de folga. Não era de se admirar que ele ficasse tão perdido quando ela não estava por perto. Ele era como um viciado em trabalho. Ou talvez seu amor por ela fosse tão sufocantemente intenso. Não me pergunte, retruquei. Não há nada que você queira fazer. A mão de Finn segurou seu queixo. Sua testa se franziu. Depois de alguns instantes, ele confessou, não. Nada. O que você fazia em seu tempo livre antes de a Mia aparecer? Por mais exasperado que eu estivesse, parte de mim se preocupava com o fato de que isso não era saudável. Mia era basicamente o centro do mundo inteiro de Finn. Meu parceiro me encontrou antes de conhecer Mia, disse Brave. Naquela época, ele tinha uma personalidade muito mais agressiva e não deixava ninguém se aproximar. Ele sempre foi legal comigo,
mas tinha um tipo de comportamento de livro fechado. Finn fechou os olhos, corando. Talvez ele tivesse algumas dúvidas sobre seu comportamento anterior. Você é doce e carinhoso com a Mia, mas costumava ser um babaca retraído, não é? Eu provoquei, incapaz de resistir à oportunidade de fazer graça. Pare de sorrir. Finn bufou petulantemente. Eu era um pouco selvagem naquela época, admito, mas era só isso. Quando conheci a Mia, encontrei minha razão de ser. Sua razão de ser, não é? Eu lhe lancei um olhar não impressionado, mas estava genuinamente curioso sobre o que ele queria dizer. Quero dizer, por que reencarnamos aqui? Dúvidas se contorciam no fundo da minha mente. Parte de mim achava que tudo não passava de coincidência, que não havia um significado mais profundo. Mas uma coisa era estranha demais para ser considerada casual. Em nosso mundo anterior, Marie e Eric haviam morrido em estágios de vida muito diferentes. Então, por que elas reencarnaram quase simultaneamente nesta vida? Finn pareceu notar a mudança em meu comportamento. Ele tomou um gole de café e respondeu solenemente: Mia tem uma estranha semelhança com minha irmã mais nova. Portanto, acredito que meu propósito é protegê-la. A razão pela qual eu reencarnei e recebi esse poder incrível foi para mantê-la segura. Selton ficou um pouco envergonhado. É claro que eu sei que essa é minha interpretação egoísta. Eu desviei o olhar dele. Não vejo nada de errado nisso. Só acho que nunca encontrarei um propósito como esse. Tenho certeza de que há sentido em sua vida aqui também, insistiu Finn, desconfortável com meu pessimismo. Veja as coisas desta forma, você veio a este mundo e encontrou 3 lindas noivas, e agora é um arquiduque. Você obteve tudo que um homem poderia desejar. Ele estava basicamente argumentando que eu deveria estar feliz porque tinha terminado uma lista de tarefas. Olhei para ele, suspirando profundamente. Tudo que eu realmente esperava era paz e tranquilidade, não status ou honra, muito menos 3 belas noivas. Finn fez uma pausa pensativa. Sabe, há uma coisa que eu queria lhe perguntar há algum tempo. O que é isso? Sua expressão se tornou grave, então só pude presumir que era algo muito sério. Mas então, de qual das 3 você mais gosta? O quê? Não se atreva a me dar essa baboseira clichê sobre como você ama as 3 igualmente, advertiu ele, balançando o dedo. Se você for um homem de verdade, vai me dar uma resposta direta. Era isso que ele queria saber. Quem era a minha favorita? Considerando a seriedade e a simplicidade com que Finn geralmente se apresentava, isso foi surpreendentemente fofoqueiro. Ah, vamos lá. Você poderia ter feito tantas perguntas mais sérias. Finn franziu a testa. Estou falando sério. Ele se inclinou para frente. Diga-me, como é ter 3 noivas, afinal? Não consigo nem imaginar. Um cara normal poderia ter ficado verde de inveja, mas a pergunta de Finn veio inteiramente da curiosidade. Isso não era muito surpreendente. Essa aberração obcecada por irmã só tinha olhos para Mia. É claro que ele não gostaria de se relacionar com várias garotas ao mesmo tempo. No meu caso, simplesmente aconteceu. Eu me deparei com isso antes de saber o que estava acontecendo. Você está dizendo que não tem sentimentos especiais por nenhuma delas. Finn inclinou a cabeça. Se você continuar assim, vou lhe dar um soco na boca. Eu estava muito tentado a fazer isso agora, mas me controlei. Parecia que ele estava dizendo que eu não amava nenhuma das meninas, mas eu amava. É claro que eu amava. Ao mesmo tempo, eu ainda tinha os valores com os quais havia crescido no Japão. Então, por ter 3 noivas, eu já era um idiota totalmente infiel. Isso me fez questionar a mim mesmo. Será que eu realmente as amava, afinal de contas? Eu tinha inveja da capacidade do Finn de se dedicar firmemente a uma pessoa. É verdade que eu não queria ser como a brigada de idiotas, todos eles dedicados a uma única garota. Não havia motivo para sentir ciúmes. Claro, eles eram aparentemente todos fiéis, mas às vezes eu queria perguntar a eles: isso está realmente bem para você?
Minha aposta é na Olivia, disse Brave quando não respondi à pergunta de Finn. O que você acha, parceiro? Finn franziu a testa enquanto pensava sobre isso. Talvez a senhorita Noelle. Eu não tinha ideia dos critérios que eles usaram para fazer suas suposições, mas estava farto desse negócio. Então Luxon apareceu na minha frente, anunciando com uma voz estrondosa: chega dessa bobagem. Acenei com a cabeça, satisfeito por ele estar, pela primeira vez, intervindo em meu favor. É isso aí. Diga a eles, Luxon. Esse assunto é completamente inapropriado para... O mestre tem uma clara predileção por seios, continuou Luxon. De suas 3 noivas, Angélica tem o maior. Portanto, a conclusão lógica é que ele prefere Angélica. Que diabos há de errado com você? Como se já não fosse ruim o suficiente ter abordado um assunto que seu mestre claramente não queria que ninguém tocasse, ele estava tão presunçosamente confiante em sua resposta. Muito bem, agora todos vocês estão levando um soco na cara, murmurei. No meio de nossa conversa barulhenta, a porta do salão de chá se abriu. Ficamos paralisados e olhamos para ela. Parece que você está se divertindo. Para meu desgosto, era o Julius e sua brigada de idiotas. Os outros estavam espiando atrás dele. Olhando para eles, ergui as sobrancelhas até a linha do cabelo. Tive a sensação de que meus olhos ficaram vidrados e sem vida. O que estão fazendo aqui? Pensei que vocês tinham dito que estavam acompanhando a Marie para carregar as coisas dela hoje. Eles não estavam com Erika e Marie, como deveriam estar, e ainda por cima interromperam nossa pausa para o café? Como assim? Tentamos, mas Marie nos expulsou, dizendo que hoje era só para meninas, respondeu Greg. Brad apertou o peito com tristeza. É um precioso dia de folga e, até agora, passei o tempo todo apenas com outros homens. Uma tragédia. Será que ele estava me atacando ao dizer isso? Evidentemente, percebendo que meu humor estava piorando a cada segundo, Gilke entrou com a cabeça. Quando a senhorita Marie nos rejeitou, achamos que deveríamos passar o resto do dia fazendo algo significativo. Por isso, viemos convidá-lo para desfrutar de nossa companhia, Leon. Eles vieram fazer um convite para mim? Oh, definitivamente algo suspeito estava acontecendo. Quando estreitei os olhos, Chris admitiu o verdadeiro motivo pelo qual eles haviam entrado. Basicamente, não podemos nos dar ao luxo de sair sozinhos pela cidade. Eu os encarei, o que era o mínimo que mereciam por tentarem me arrastar para pagar por tudo. Vocês gastaram a mesada que dei a vocês? Abrindo a porta o resto do caminho, Julius entrou. Não é o que você está pensando, Leon, exclamou ele, levantando as 2 mãos como se estivesse tentando me acalmar. Fizemos tudo o que podíamos para garantir o sucesso do festival. Cada um de nós investiu dinheiro em nossas respectivas barracas e... Vocês não deveriam ter usado sua mesada para isso, seus idiotas. Foi você quem disse para animar o festival. Sim, eu havia dito isso, mas somente um idiota interpretaria mal essa sugestão e investiria todo o seu dinheiro pessoal em um festival escolar. Ah, é isso mesmo. Eu esqueci. Esses caras são idiotas. Estava lá no nome Brigada de Idiotas. Deveria ter adivinhado que eles fariam isso. Eu nunca lhe disse para ir tão longe, eu disse. De qualquer forma, você está realmente me dizendo que quer me usar como sua carteira pessoal para sair e se divertir, certo? Julius desviou os olhos, como se soubesse que era culpado. Você está colocando palavras na minha boca. Só esperávamos que você considerasse a possibilidade de nos dar um adiantamento da mesada do próximo mês. Era difícil acreditar que o príncipe desse país estava diante de mim, pedindo um empréstimo. Julius deveria ser um dos interesses amorosos desse jogo, ele tinha notas exemplares e era extremamente talentoso. No entanto, ele e seus compatriotas idiotas sempre faziam as coisas mais estúpidas que se possa imaginar. Apoiei minha cabeça em minhas mãos. Eu o respeito por ter a paciência de cuidar desses meninos, disse Finn com simpatia. Até o Brave ficou com pena de mim, oferecendo um biscoito. Aqui.
Você pôde ficar com isso. A gentileza deles foi tão comovente que quase me levou às lágrimas. Luxon observou o desenrolar de toda a conversa. Parece que hoje não será menos agitado do que o normal, comentou, exasperado. Ao cair da noite, o número de pessoas que circulavam pelas ruas da capital aumentou. No entanto, por mais ativa que a cidade estivesse, algumas partes ainda estavam devastadas pela tentativa de rebelião. Prédios em ruínas haviam sido isolados para evitar que alguém se aproximasse demais. Toda vez que as pessoas viam os escombros, isso as forçava a se lembrar do conflito. Ainda assim, a maioria dos cidadãos da capital já havia retornado à sua vida normal. O ar estava pesado há algum tempo, e as pessoas estavam sobrecarregadas por suas ansiedades. Espalharam-se rumores de que Oforte estava à beira da guerra com o reino sagrado de Raquel e que a capital logo se tornaria uma zona de guerra perigosa e completa. No entanto, esse perigo já havia passado. A guerra, se é que pode ser chamada assim, foi de curta duração. As pessoas estavam sorrindo mais uma vez. Mia andava pelas ruas com sacolas de compras penduradas nas mãos. Ela deu uma risadinha. Acho que comprei um pouco demais. Depois de fazer as compras com todo o gosto, ela estava nas nuvens. Havia coisas nas sacolas que ela havia planejado comprar, é claro, mas também havia outras que ela havia comprado por impulso. Noelle também carregava sacolas nas duas mãos. Ao ver como Mia estava feliz com o passeio, ela sorriu. Estou muito feliz por você ter encontrado um presente para o Sr. Ering. Sim. Mia sorriu, embora, com a mesma rapidez, seu rosto tenha caído, dando lugar à dúvida. Eu me pergunto se ele vai gostar. Lívia acenou com a cabeça de forma encorajadora. Com certeza ele vai. Você não concorda, Angie? Angie sorriu. Oh, ele vai adorar. Conhecendo, ele ficará feliz desde que isso venha de você, Mia. Você está cada vez mais parecida com o Sr. Leon, resmungou Lívia, fazendo beicinho nas bochechas. Angie colocou uma mão sobre a boca. Eu estou. Eu nem percebi. Lívia deu um suspiro dramático, mas não conseguiu reprimir seu sorriso malicioso. Na verdade, também notei que você está cada vez mais aberta com o Sr. Leon ultimamente. Vocês dois têm trocado farpas e se tornado mais sarcásticos um com o outro. Não é de surpreender que vocês sejam parecidos. Você está agindo com muita maldade hoje, Lívia. Não que eu não queira que você aponte essas coisas. Se o que você está dizendo é verdade, preciso cuidar da minha língua. Ela suspirou e se virou para Mia. Desculpe, Mia. Mia sacudiu a cabeça rapidamente. Ah, não. Não. Isso não é problema. O grupo havia passado um dia produtivo fazendo compras e comendo fora, mas, no caminho de volta, Angie parou de repente e olhou para cima. Qual é o problema? Perguntou Noelle, duvidosa. A sobrancelha de Angie se enrugou. Há um dirigível do Império ali. Acho que não estávamos esperando por ele. Gostaria de saber o que o trouxe aqui tão de repente. Seguindo o olhar de Angie, Noelle viu um navio que ostentava orgulhosamente a bandeira do Império. 6 navios de guerra o cercavam, atuando como sua escolta. Uma tensão palpável emanava de Angie, seu rosto se endureceu e se enrugou de preocupação. Em sua mente, a súbita aparição do Império só poderia significar algo terrível.